Os mestres dizem que a descoberta espiritual ela é solitária. Então, afinal, porque é que nós estamos juntos? Perguntou um certo e determinado discípulo. Vocês estão juntos porque um bosque é mais forte do que uma árvore só. Respondeu o mestre. O bosque resiste muito mais ao vento, além de ajudar ao solo fértil. Continuou. O que faz a árvore forte é, na realidade, a raiz, mas ela não pode fazer nenhuma outra planta crescer. Com certeza, o mestre, o divino mestre Jesus concluiu: ter o mesmo propósito e deixar que cada um cresça é o caminho dos que comungam com Deus Pai Todo-Poderoso, é o carisma, é a expressão da alma, porque quando a alma fala, a sua essência espiritual e divina se manifesta e a pessoa, na sua individualidade, brilha, conquista, aparece. É nela que reside a sua força e o seu poder. Negá-la é preferir a obscuridade. Então, conheçamos que o poder na realidade tem força para mudar a nossa vida. Seja aquela pessoa mais importante da sua vida. Saiba que o mundo espiritual do qual fazem parte os nossos guias, mentores espirituais, estão sempre ao nosso lado e podem com certeza estabelecer uma comunicação diária com qualquer um de nós, ser físico, meu amigo, minha amiga, dando-nos orientações que podem ser preciosas para o nosso percurso de vida. Abramos a nossa mente e o nosso coração e recebamos uma mensagem. Por exemplo, o oráculo dos nossos guias espirituais, ele é um instrumento simples, direto e muito, muito poderoso para aceder aos ensinamentos de todos esses mentores guias espirituais que habitam no mundo espiritual e com eles aumentar a nossa confiança, o amor próprio, aumentar a nossa capacidade de tomar as nossas decisões mais concretas e corretas. A ligação com os nossos guias espirituais será feita através de meditação, mas os seus efeitos, eles serão sentidos em todos os momentos da nossa vida, porque permite-nos refletir sobre as mensagens que iremos receber e disponha-se cada um de vós a realizar as transformações que lhes permitirão alcançar um estado de maior felicidade. Os nossos guias espirituais, eles afirmam, por exemplo, neste momento, que a Terra está no final de um ciclo de evolução e que no terceiro milénio os espíritos mais atrasados, tanto na crosta terrestre como no plano astral, serão pura e simplesmente afastados para que, livre desses elementos, os que ficarem aqui possam desfrutar de uma vida melhor. Quem de vós acreditar na violência como solução dos problemas não poderá, com certeza, mais reencarnar aqui. Terá uma vida, terá que renascer em um planeta primitivo sem as facilidades da era moderna. Por exemplo, podemos imaginar como será viver em um mundo sem eletricidade, sem rádio, sem computadores, sem telemóvel, automóvel, televisão, cinema, raio-x, anestesia e por aí vai. Uma pessoa maldosa em uma sociedade primitiva, mais acostumada aos costumes bárbaros, ao invés de abusar dos bons, como faz aqui
neste momento na Terra, terá que enfrentar os seus iguais e encarar a sua própria crueldade. Havia no astral inferior muitos espíritos nessas condições. Foi-lhes oferecida uma última oportunidade: reencarnar aqui no mundo físico, tentar melhorar a sua condição, a sua individualidade, para poderem continuar ligados ao planeta. Como o ciclo está, meu amigo, minha amiga, como o ciclo está terminando e não havia muito tempo, foi feita uma verdadeira verdura no astral superior. Reencarnaram muitos espíritos de uma vez só. Eles estão no mundo realmente, contribuindo para o considerável aumento de violência. Muitos, provavelmente, todos nós já tivemos planos muitas vezes falhados, que não fluíram como havíamos planejado. Antes de determinarmos o fim, o fracasso daquele plano, reconsideremos profundamente a situação e peça cada um de vós, na vossa individualidade, a Deus Pai Todo-Poderoso, que lhe dê uma nova perspectiva, uma nova visão, que abra os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da sua lei. Muitas vezes os problemas e situações fazem com que tenhamos medo ou nos sintamos pequenos e vulneráveis, e nestes momentos só vislumbramos empecilhos, agonia, angústia, tristeza. Não obstante, se calharmos aos ditames da palavra do Mestre Jesus, podemos encontrar outra forma de encarar a nossa situação, além daquela avaliação inicial. Então, o que é que nós teremos que fazer? Como Jesus disse: orai e vigiai. Oremos para que Deus Pai Todo-Poderoso possa revelar como nas mãos do Mestre Jesus e passe a ver sob a perspectiva de Deus. Sabem, meus amigos, minhas amigas, eu tenho em mim um instinto realmente, como todos, felino, não é? Livre, espírito guerreiro. Não sou de me deixar ser guiado pelo destino. Na realidade, também não sou dono de mim. Ser levado por algo ou alguém, às vezes, pode ser um pouco traiçoeiro. Não me arrisco em terrenos perigosos, desconhecidos, porque eu jamais serei uma presa fácil para ninguém. Eu sou assim, desta forma, desta maneira. O meu espírito, ele não se dá por vencido. Eu sou um lobo e vejo muito mais além, porque sabem, meus amigos, não se conversa muitas vezes sobre espíritos, seres, vidas passadas, entidades, guias espirituais, evolução, transcendência, vidas futuras, religião, multiverso e tudo mais que envolva a espiritualidade e coisas sobrenaturais. Em alguns minutos ou horas chega a ser até uma falta de respeito com o mundo universal, com o mundo espiritual. É como se diz, muitas vezes eu já tenho dado casos desta condição. É como se diz, por exemplo, vamos embora comer uma pizza, tomar uma cerveja, bater um papo construtivo sobre essas condições e navegar juntos na dimensão do desconhecido e do aprendizado. E em alguns anos ou décadas, com certeza, conseguiremos falar tudo sobre o que é conhecido dos espíritos e mais algumas décadas ou milénios das vidas passadas, e assim nós, físicos nesta altura, iremos progredindo nos assuntos até o momento em que o conhecimento nos mover para um outro assunto, para uma
outra nova evolução, espírito, mente, corpo, porque, meu amigo, minha amiga, quando vocês deixam o vosso espírito os guiar pela vida, vocês se sentirão com certeza mais fortes. Mas se cada um de vós não puder me ouvir, então ouçam pura e simplesmente o que o vosso espírito lhes tenha a dizer, porque ele, na realidade, tem experiências seculares que nos ensinam a orientar. Cada um de vós verá os seus medos irão desaparecer, abrindo a vossa mente neste instante, parando de dar desculpas para vós mesmos, porque vocês, na realidade, verão que as condições, que as situações não são tão difíceis desta forma. Sentirão que a vossa vida fluirá com mais naturalidade pelas adversidades e oposições, com bastante facilidade. Pois é, desta forma que é sabido, seja que as dificuldades são tão somente a falha do nosso gerenciamento interno e compreensão e muitas vezes aceitação dos factos. Então, meu amigo, minha amiga, deixe o seu espírito guiar a sua mente, deixe guiar a sua mente, guiar o seu corpo a agir da melhor maneira possível com os demais e o conjunto uniforme. Disto tudo chama-se amor a si mesmo e ao próximo, porque, na realidade, um pensamento pode levar ao desespero. Um pensamento pode os guiar a diversos sentimentos, estados de espírito, porque, afinal, que caminho seu pensamento tem seguido? Onde ele é que os tem levado? Ser livre em pensamento, salvação. Ser preso em pensamento, condenação. Como uma situação promove um pensamento, como um pensamento promove uma situação, em determinadas situações tem determinados pensamentos. Por exemplo, que pensamentos tem quando está numa festa? Que pensamentos tem quando está num congestionamento? Que pensamentos tem quando está no trabalho? Que pensamentos tem quando está em casa? Que pensamentos tem quando está assistindo televisão? Que pensamentos tem quando está no centro comercial, num shopping? Que pensamentos tem quando está assistindo a um jogo de futebol, num estádio, assistindo ao jogo? Que pensamentos tem quando está com determinada pessoa, namorada, namorado, amigo, familiares, estranhos? Os seus pensamentos, meu amigo, minha amiga, são guiados pelas situações. É um agente de transformação. É aquele que, dependendo da situação, tem determinados pensamentos ou determina pensamentos para a situação. É um agente de transformação para a sua situação ou é levado pela situação? É nada mais o autor da história ou somente, na realidade, um personagem seguindo o roteiro. O silêncio já se tornou para mim uma necessidade física e espiritual. No início realmente espiritual. Eu acolhi várias formas, mas na realidade esta prática eu escolhi para aliviar-me da pressão e a seguir precisei de tempo para pensar, meditar, ouvir e escutar. E após havê-lo praticado desta forma, por certo e determinado tempo, eu descobri todavia o seu valor espiritual e de repente dei conta de que eram
esses verdadeiros momentos em que melhor podia comunicar-me com a espiritualidade. Agora eu sinto-me como se tivesse sido feito para o silêncio. Sempre sofri demais com os problemas alheios. É verdade, sabem? Aquela condição de sofrer junto, como se fosse comigo, tomava inclusivamente o problema para mim, e esse mesmo problema me absorvia. Chegava a ficar doente, de preocupação com os outros, até que eu entendi que quando o problema era comigo, nessa verdade, ele era um problema meu mesmo. Ninguém se preocupava tanto a ponto de compartilhar do meu sofrimento ou de se colocar em meu lugar. Enfim, não fazia bem a mim e com certeza não fazia bem para ninguém. Eu não recuso ajuda a ninguém, mas não vou mais abraçar os problemas de ninguém. É uma carga, na realidade, pesada demais para os meus ombros, para a minha herança transcendental. Cada um deve, como Jesus disse, carregai a vossa cruz. Cada um deve carregar o peso dos próprios problemas, até para o seu amadurecimento, superação e crescimento espiritual. Meu amigo, minha amiga, para você, na realidade, renascer espiritualmente, precisa abandonar todos os erros do passado. Isso realmente exige alguma coragem, e dentro de cada um de vós já existe coragem suficiente para tanto. Acreditando em Deus Pai Todo-Poderoso, entregue-se a Ele e se atire decididamente no oceano de Deus, o vasto oceano de Deus. Ele é imenso, envolve os mundos espirituais e não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de se afundar, porque cada um flutuará milagrosamente e terá grande tranquilidade. Eu vou deixar a cada um uma dica espiritual. Dica espiritual do dia de hoje, por exemplo. Você, meu amigo, que acreditam na realidade, que acreditam em Deus Pai Todo-Poderoso, que vocês que acreditam que Deus vende benefícios, ou seja, quem pode pagar mais, recebe mais de Deus. Se você, meu amigo, minha amiga, acredita que pode comprar algum favor de Deus, então nem precisa terminar de ouvir o meu vídeo. Saia, corra até um templo mais próximo e entregue o seu melhor, a sua maior oferta para Deus, e fique esperando a recompensa do céu, porque caso contrário, use o seu cérebro. Lembrou-me agora aqui o Tico e o Teco, não é? E pense como é que alguém que não é sequer distribuidor autorizado de Deus pode comercializar os seus milagres através, por exemplo, como nós todos os dias ouvimos, através de toalhinhas santas, objetos, bentos, meias ungidas, águas poderosas do mar da Galileia e tantas outras bugigangas da loja de Deus, como eles dizem. Então veja se isso for verdade, meu amigo, minha amiga. O contrário também o é. Ou seja, se você não tem dinheiro para ganhar, para gastar com Deus, sem dinheiro, por exemplo, para comprar uma Bíblia, que pode ser uma salvadora, não importa o preço, porque não vai conseguir a bênção desejada, nem adianta chorar, nem orar, segundo alguns desses espertalhões de plantão, porque Deus não ouve lamentações dessa forma, não ouve
o seu pranto somente a sua carteira? Não. A razão e a lógica que indicam que Deus é a perfeição absoluta impedem qualquer pessoa que pense e acredite que Deus delegou poderes para alguém cobrar em seu nome e vender benefícios para quem quer que seja. Tanto é que nós vemos um monte dessas pessoas, vendedores dos templos, caindo doentes e não se curando, morrendo a torto e a direito, de mortes às vezes horrorosas, com filhos em coma, para mais de anos em hospitais e tantas outras situações e coisas que nem deixam muitas vezes vir a público, não é? Como pastores com depressão, outros que partiram através do suicídio e que, pelo que parece, não pagaram o preço devido. Ora, Jesus, divino e amado Mestre, considerado o maior de todos os mestres, por esses mesmos vendedores de graça, dizia a todos, a todo momento, que o Filho do Homem não tem sequer uma pedra para declinar de cabeça. Meus amigos, minhas amigas. E para piorar a situação dos vendedores de graças, se encontrassem um dos apóstolos de Cristo nos seus templos, ficavam mal, com certeza, na vida terrena, porque o recado do Mestre foi bem claro: não leveis nem ouro, nem prata, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçado e nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Está aí o recado de Jesus, divino e amado Mestre, para os que vivem de explorar a boa fé e vender toalhinhas e outras tranqueiras da loja do seu Deus. Vão trabalhar de verdade, porque o operário merece, na realidade, o seu sustento. E não digam que fui eu que falei, porque o recado é do próprio Mestre Jesus. Enquanto ele fala: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde os ladrões furam e roubam, ajuntai para vós tesouros no céu, que são tesouros espirituais, tesouros onde os ladrões não os consomem, nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não roubam. Sabem, meus amigos, minhas amigas, os donos das lojas de Deus compram jatos, casas luxuosas, redes de televisão, carros blindados e toda a espécie de tesouros na terra. Quem saber o que fazer do problema financeiro? Mas me digam, no dia que for designado para partirem, porque na realidade eles não são eternos, será que levam os tesouros da terra, o ouro e a prata? Então, meus amigos, aprendamos aí, na realidade, a economizar. Trabalhemos mais, recomecemos com simplicidade, estudemos, capacitemos, quer ter mais saúde, alimente-se com moderação, evite a gula, coma coisas saudáveis, quer ter paz, não provoque contendas, não seja ganancioso, fuja das intrigas, fuja dos fuxicos, não se meta onde não foi chamado. Quer ter um casamento feliz? Respeite a pessoa com quem você vive, seja fiel, faça o seu melhor, sem esperar nada em troca. Quer um dia ver Jesus, divino e amado Mestre? Amai a Deus Pai Todo-Poderoso, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Pratique isso e não precisará de nenhuma toalhinha, sacolinha, óleo, água, ou seja lá o que for da loja dos espertalhões. Para terminar, meus amigos, minhas amigas, o recado da própria Bíblia, que parece que eles só lêem o que lhes interessa para as suas cruzadas. Meus amigos, minhas amigas,
sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo, até com mágoa e tristeza, esses seres físicos são verdadeiros inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das condições terrenas, mas a nossa pátria está nos mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso e nos confins da eternidade, nesses planos etéricos, onde habitam os nossos queridos amigos espirituais, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao seu corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Por isso, meus amigos, minhas amigas, que me escutam, vamos acalmar as nossas mentes e segurar nas mãos dos espíritos conhecedores dos nossos males, das nossas dores, até à primeira oportunidade de reencontrarmos o Mestre Jesus, porque como ele disse, ninguém irá até ao Pai se não passar por mim. É por isso que nós teremos que seguramente segurar nas mãos da espiritualidade, que é todos esses seres etéricos que habitam no mundo invisível, que muitos não conseguem ver, ter a percepção, mas que pode ser um familiar nosso, um amigo, um mentor, um guia, um povo, uma herança, enfim, de várias formas, para tudo, para nos vir ajudar diariamente. Então, como todos nós esperamos, com certeza, ver o Mestre Jesus um dia. Mas, enquanto nós não reencontramos o grandioso Mestre, filósofo, o grande médico, porque, como ele disse, mais uma vez eu friso, ninguém irá ao Pai se não passar por mim. É isso. Teremos que passar obrigatoriamente por Jesus para poder ascender a um plano de maior qualificação. Então a todos eu desejo um lindo, belo e maravilhoso dia, que o vosso fim de semana seja magnífico, que realmente aos quatro cantos do universo, todos nós sejamos realmente iluminados, não importa qual é a vossa dor, qual é a vossa mágoa, qual é a nossa angústia, tristeza e agonia, acima de tudo elevemos o nosso pensamento a Jesus, divino e amado Mestre, a sua mãe, a Virgem Santíssima e, como eu frisei, a espiritualidade. Meu amigo, minha amiga, a todos desejo um abençoado fim de semana e uma boa, excelente semana. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.